Existem duas realidades que eu queria trazer aqui. Primeiro, que pode acontecer de alguma mulher, ou algumas, estarem acompanhando aquilo que a gente está conversando e considerar o seguinte: olha, eu acho muito bonito o que ela está falando. Ela tem o trabalho dela, possivelmente com o trabalho dela ela consegue pelo menos ali pagar as contas dela e tudo. Mas a minha realidade de família, primeiro, a gente trabalha e tem tudo bagunçado, inclusive financeiramente, e a gente briga muito sobre isso, e a minha casa é uma bagunça em relação a isso, primeiro ponto. E um segundo ponto é uma realidade que, nossa, mas eu queria até, inclusive, pensar algo diferente, parecido com o que ela está pensando, mas nem condição financeira de, por exemplo, fazer uma mentoria ou Uhum. conversar com uma pessoa parecida com a Andressa eu tenho. Então, eu tô nessa situação aqui e até para tentar pensar um passo à frente, eu não tenho condição nenhuma, nem Uhum. psicológica, financeira, e a minha vida aqui, a minha realidade é totalmente distante daquilo que é aquilo que a Andressa vive, Sim. ou as pessoas ao redor da Andressa vivem, ou o nicho que ela atende, ou as pessoas que ela atende, né? Como que uma mulher numa situação dessa, ela pode enxergar um caminho é, ou uma possibilidade de reestruturação, reordenamento de vida Uhum. diante desses dois cenários que aqui a gente coloca? Sim. Uma das coisas é igual para as duas, que é a decisão. Para essas duas mulheres. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não decidir mudar, o dinheiro não compra essa mudança. Não. Você pode ter tudo. Dentro de. É como se a gente dizer assim: eu posso te oferecer comida e posso forçar você a comer, mas fome eu não consigo fazer você sentir. A fome é uma coisa que vem de dentro. Então, a fome de mudança dessa mulher, ela vem de dentro dela. Ela chegar naquele estopim de falar: chega, eu não aguento mais. Eu preciso mudar. E aí ela começa pelo celular. Tira o celular da cama e da mesa. Ela vai começar por pouco. Só que ela vai ter que ser mais radical do que esse outro lado que tem folga para falhar. Ela pode ser mais radical. E como que ela vai ser mais radical? Voltando no que a gente disse antes, ela vai perscrutar. Quais são as fontes de briga dentro da minha casa? Quais são as desarmonias que acontecem? Aí vai pegar um papel e uma caneta mesmo e vai começar a mapear a cabeça dela. E aí vai pensar, sempre é por dinheiro. Opa, dinheiro. Ah, beleza. Não, sempre porque a gente não sabe conversar. Conversar. Aí você vai criar ela vai criar um plano perfeito. Eu tô falando exatamente o que eu faço com as meninas quando elas chegam pra mim. Tira o celular da cama e da mesa para começar a ganhar presença, para começar a retomar a consciência e fortalecer esse aspecto de que você precisa estar no controle de si mesma, já o início. Depois, mapeia. Quais são as principais fontes de briga, de desarmonia, ou até mesmo você, tipo, quais são as principais coisas que me tiram de mim, eu saio do eixo, que eu me altero emocionalmente. Aí você vai mapear isso e vai chegar num denominador comum, onde vão ter coisas que vão se repetir. A partir dali, você pensa, poxa, diante dessas coisas, quais são os pecados que criam isso? Aí a gente volta lá nas emoções. Quais são os pecados que criam isso? Conseguir fazer um mapeamento mais ou menos dos pecados. Daí eu vou pensar assim, ok, e qual é a mulher que eu quero ser? Quem é a mulher que eu quero ser? Se os meus pecados principais são aqui, ó, ira, soberba, sei lá, preguiça. Então, eu quero ser uma mulher amável, porque amor é paciência, né? Onde falta paciência, falta amor. Então, eu quero ser uma mulher amável, eu quero ser uma mulher alegre, e eu quero ser uma mulher diligente. Diligente, proativa, que vai, faz, acontece, não fica murmurando, não fica pensando no que. Não é. Por que eu? É trocada. Por que não eu? Essa é a mulher diligente. A partir do momento que você estrutura isso, aí você vai ser radical. Então, não, se eu quero ser amável, se eu quero ser alegre, e se eu quero ser diligente, tudo que me afasta disso, eu vou me distanciar. Poxa, talvez as pessoas que eu sigo no meu Instagram, elas não me coloquem mais perto dessa mulher que eu quero ser. Porque elas instigam em mim coisas que eu não quero sentir. Então, talvez é hora de deixar de seguir essas pessoas. Meu círculo de relacionamento. Essas pessoas, elas me deixam mais perto ou mais longe dessa mulher amável, alegre? O movimento que eu participo da igreja. Ou a minha assiduidade na igreja. Ou será que eu poderia participar de algo que me colocasse perto de pessoas mais amáveis, alegres e diligentes? E aí você vai escrever isso na testa, vai botar um monte de post-it espalhado pela casa com a simples pergunta de mais perto ou mais longe.
E digo porque eu já fiz isso na prática e funciona. Tô só replicando o método. E aí você vai ter uma constante dentro de você daquilo que você deseja, que é essa mulher amável, essa mulher alegre e diligente. E tudo que eu fizer no meu dia a dia, eu vou meditar se isso me traz mais perto ou mais longe dela. Então, poxa, será que ficar acordada até meia-noite mexendo no meu celular vai me deixar ser uma mulher mais amável, mais alegre e diligente? Talvez não. Será que fazer uma atividade física dentro da minha realidade? Será que tratar os meus filhos com um pouco mais de flexibilidade? Será que eu diminuir um pouco as minhas rigidezes do dia, tipo, o método de tudo que eu quero fazer e tal? Será que gastar menos, abrir mão de alguns luxos, não vai fazer equilibrar minha vida financeira? E isso vai me deixar uma mulher mais leve, mais alegre, mais diligente? Então, assim, faz sentido? Sim. Ela pode começar com muito pouco, porque dentro dos métodos não tem grandes tripulias. É o básico bem feito. O básico de trazer o quê? A sua consciência de volta para dentro de você. De observar as suas ações e meditar num fim último. Qual é o fim? O fim, eu quero ser essa mulher que eu desejei? Então eu vou lutar por ela. E aí você vai se sentir honrado da mulher que você está construindo. E aí vem a parte mais legal. Você bota o pé e Deus vem com o chão. Se você estiver plenamente determinado a fazer isso, fizer uma vida de doutrina mesmo, ali, onde é uma confissão frequente, conversar sobre isso com o sacerdote, entendeu? Manter isso dentro do seu coração, alimentar isso com você, ir frequentar, viver os sacramentos, Deus, ele te honra. Ele vai te ajudar. Daqui um dia, se alguém vai falar assim, nossa, você tá mais alegre, você tá mais assim, mais amável, o que aconteceu? Eu lembro o dia que a primeira pessoa falou pra mim assim, que era um dos meus desejos, era ser dócil. Porque eu era muito azeda, assim. Não azeda não é a palavra, ácida. Nossa. Eu tinha um humor ácido. Sabe aquela coisa passiva meio agressiva? Eu tinha isso quando eu tinha meus 18, 19 anos, nessa idade. E eu lembro que era uma coisa que depois que eu fazia, eu vivia uma culpa, assim, um remorso, chorava pra Deus, assim, falava, Senhor, eu não quero ser assim. E aí, quando eu implementei isso que eu tô falando, eu lembro a primeira pessoa que olhou pra mim e falou, nossa, como você é dócil. E aí, na hora, assim, parecia que era Deus fazendo assim, ó. Viu só? Você foi fiel no pouco? Então, assim, eu lembro disso, porque eu lembro o combate que era comigo mesma de não falar a verdade, às vezes, de ter que guardar a palavra e ficar com aquilo dentro de mim, porque eu magoaria outra pessoa com a minha acidez. E aí, quando eu ouvi alguém falando assim, nossa, como você é dócil, eu falei, sou dócil. Sabe, foi tipo um venci na vida, mais do que ganhar dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, porque... E esse é o convite que eu faço, eu até brinco com as meninas, eu digo pra elas assim, se entrega, confia em mim, confia em Deus, que Ele me usa nesse sentido, e daqui a pouco você vai ter que se apresentar de novo pras pessoas, porque elas não vão te reconhecer. Porque é possível fazer essas mudanças, mesmo que sem dinheiro. Porque a determinância maior não está no volume de dinheiro que você tem, mas no nível de decisão que você toma e o quanto você sustenta as decisões que você tomou, sabe? De redecidir todas as vezes em que você fracassa, sabe?